paz e harmonia de Yahshua Mashiach seja no seu lar, que a presença dele venha resplandecer na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, que você possa ser enraizado pela presença dele, que o ruach dele esteja sobre você, sobre a sua casa, e que tudo aquilo que vier em oposição à sua vida seja repreendido e cancelado. Nós anulamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda obra contrária contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos. Nós repreendemos pelo poder e autoridade que nos foi concedido de Yahshua Mashiach. Ele diz que aquele que crê nele fará obras ainda maiores do que ele fez. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, repreendemos toda praga, repreendemos e cancelamos toda praga, toda palavra de maldição, todo olhar de maldade, todo pensamento de maldade, toda mentalização de maldade contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa casa, que seja cancelada, anulada pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Repreendemos todas as obras contrárias que for levantado no mundo das trevas, no ocultismo, tudo que for oculto ou escondido, que venha, a terra venha vomitar pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que caia por terra. Por um caminho veio, por 7 sai. Se contra ti projetarem o mal e armarem laços, não obterão êxito. Se você está pegando essa palavra, você está tomando posse, contra você, contra a sua casa, projetarem laços, armarem ciladas, não obterão êxito. Não obterão, cai 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque os teus anjos ele deu ordem para que te guardem todos os teus caminhos. Sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao diabo e ele, fugirá de ti. E para isso nós temos que sujeitar como? Obedecer, obediência ao Criador. Obedecendo ele, orando, meditando, nos consagrando. Quando o diabo vir nos atacar, tentar levantar-se contra as nossas vidas, nós sujeitamos a ele como? A palavra. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se por um caminho veio, 7 sairá da tua presença. Nós decretamos anulado, amarrado todo levante no mundo espiritual contra as nossas vidas, tudo aquilo que veio para trazer corte, morte, destruição, amarração, paralisação, seja repreendido, seja desfeito agora, pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua nosso Salvador, Yahshua nosso libertador, Yahshua nosso resgatador, Yahweh nosso Criador, criou céus e terra pela palavra, haja luz e ouve, haja luz na tua casa, haja a presença dele, haja saúde, haja vida, haja paz, harmonia dele em seu lar, em seu trabalho, em sua família. Assim seja. Quem recebe, quem toma posse, eu recebo. Assim seja em nome de Yahshua Mashiach. Para hoje nós iremos meditar no livro de Gênesis 48, versos 11. Bora lá meditar? É através da meditação da palavra, queridos, que a palavra cura, restaura, liberta, transforma, livra as nossas vidas. Hoje nós iremos orar e meditar no livro de Gênesis sobre Jacó abençoa José e os filhos deste. Ou seja, nós iremos falar sobre crianças, sobre os filhos, a importância de nós lançarmos as bênçãos, de nós orarmos pelos nossos filhos. Pai, mãe, você que é pai e mãe, só você não sabe a força da sua oração, você não sabe o poder da sua oração. Enquanto os seus filhos, eles vivem sob a sua autoridade, quando não casou, que está indo debaixo do seu teto, você tem poder e autoridade sobre a vida deles em oração. Mesmo aqueles que forem casados, você pode interceder por orações por eles, em intenção a eles, sim. Mas eu quero dizer para você que nós, quando pais e mães, nós devemos orar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, Vigiarmos onde ir, com quem está, ambientes que frequentam os seus colegas, seus amigos, até, queridos, até uma bobagem, até um corte de cabelo, até a pessoa que corta o cabelo do seu filho, isso influenciar na vida dele, você sabia? Porque ali você tem que ver o ambiente, o que emerge daquele ambiente, é energia, é luz, é paz, é harmonia, é tranquilidade, ou é depressão, é tristeza, murmuração, falácias, negatividade. Você tem que escolher um lugar que você leva o seu filho para cortar os cabelos. Até isso influenciará, porque aqueles que tocam a nossa cabeça é algo sagrado, querido. Nós não podemos deixar qualquer um tocar na nossa cabeça. Nós não podemos deixar a nossa cabeça onde está a autoridade máxima nossa. Ali que gera os nossos pensamentos, a nossa imaginação, a nossa criatividade, tudo está aqui,
a nossa HD, HD como se fala assim do computador, é aqui, ó. Então você tem que escolher até o salão que você vai. Não estou dizendo que você tem que escolher um salão chique, luxuoso. Se você tem condições, ótimo. Mas primeiramente você tem que olhar o ambiente do salão. O que emana ali daquele salão? São fofocas? São um ambiente de brigas? De palavras de lançamento de praga, maldição? Aquela pessoa que corta o seu cabelo é uma pessoa que é depressiva? Que crê, tem a mesma fé que você, professa a mesma fé que você? É importantíssimo isso. Porque isso aí vai gerar... Ó, aqui, ó. Você deu autoridade para pegar na sua cabeça, seu cabelo para cortar, não é isso? Ali você está dando autoridade para tocar na sua cabeça. Né? Você está dando ela autoridade para tocar. Então, por isso que não é qualquer pessoa que pode tocar aos filhos. Quem tem crianças pequenas, não deixa que toque na cabeça dos seus filhos. Não, nem adultos. É recomendado. Não recomende. A cabeça é um lugar sagrado. Nós não podemos deixar qualquer pessoa passar a mão nas nossas cabeças. Os filhos, é só os pais que têm autoridade de passar as mãos sobre a sua cabeça. Isso é coisa séria, queridos. Chega qualquer pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, tá lá tocando a mão na sua cabeça, você não sabe o ambiente, você não sabe o que frequenta, o que ela emana, que invocação que fez mentalmente ali. Você não sabe o que essa pessoa carrega na mente, ou o que ela invoca. Isso vai trazer consequências espirituais para a vida do seu filho. Certa feita, teve uma menina que foi no salão, e aquela dona do salão ali era um ambiente muito negativo, querido. Muito negativo. Era uma falácia, falava da vida de todo mundo. A pessoa que cortava o cabelo, ela tinha problema de depressão. E aquela menina, todas as vezes que ela ia para aquele salão, ela chegava na casa dela, ela chegava depressiva. Ela chegava com mau humor, chegava deprimida, porque ali tocou. Aquelas mãos ali que estavam doentes, espiritualmente falando, né? Ela deu legalidade, autoridade para aquela pessoa tocar na sua cabeça. E aquilo ali, ela deixou que tocasse no que era mais sagrado. E essa menina começou a ficar depressiva. Aí os pais chegaram à conclusão que tinha algo errado com a filha. E acontecia isso só quando ela... Aí ela ia, continuava orando, continuava meditando, ficava bem, mas quando ia para esse salão, a criança, essa moça voltava diferente. Ela voltava diferente. Era poucas horas depois que ela chegava, já batia um baixo astral, um desânimo, uma depressão. Ou seja, tudo que aquela pessoa que estava cortando o cabelo dela sentia, estava repercutindo dela, porque ela deu autoridade, legalidade para tocar nos seus cabelos, tocar no que era mais sagrado. Então, por isso nós temos que pensar: Érica, você está muito chata, agora eu vou ter que escolher onde cortar meu cabelo? Sim, você vai ter que escolher. Você vai orar ao Criador, você vai pensar, vai meditar, direciona um lugar que essas pessoas elas temem a ti, tem os preceitos a ti, que tenha temor por ti, tenha temor pelo seu nome. Me direciona essa pessoa, me tire dessas pessoas que estão negativas. Quem que nunca já levou o seu filho para cortar o cabelo num determinado salão e o seu filho, o humor do seu filho, ele volta agitado, ele volta daquele ambiente pesado? Gente, é fácil reconhecer o ambiente de um salão. Você olha, você sente. Tem pessoas que, quando tem a sensibilidade ao mundo espiritual, quando está se consagrado, a gente sente pelo ambiente. Às vezes o salão até é limpinho, mas você sente que tem algo, uma energia ruim ali, tem algo que não flui legal. Tem uns que utilizam massagem na sua cabeça. Aquilo ali, querido, não pode. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar que fica fazendo massagem na sua cabeça, massageando. Ali você está dando legalidade para aquelas pessoas. Seus filhos
são herança do Criador sobre a sua vida. Então, eles não têm entendimento espiritual. Você, como é pai e mãe, você tem percepção espiritual do mundo espiritual. Você pode, sim, escolher onde seus filhos vão cortar os cabelos, em que escola seu filho vai estudar. Isso tudo é importante. Você tem que orar antes, você tem que se consagrar antes. Ah, Érica, eu não posso. Eu já corto o cabelo anos e anos e anos. Minha família corta. Tá, sua família corta. Mas a sua família tem meu Criador? Na percepção dela, é um bom local. É um bom lugar. Mas e aí? Você orou o Criador? É um bom lugar? Você se sente bem mesmo quando você vai lá? Você sente bem mesmo? O seu humor, quando você chega, você não sente uma energia diferente? Você tem que analisar, querida. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor ninguém. Mas nós temos que analisar. Quem pode tocar na nossa cabeça? Filhos pequenos, só pais que têm autoridade de tocar na cabeça. Tios, avós, não tem. Ah, Érica, você está exagerado. Não estou exagerando. Eu estou falando de questões espirituais. Se você não quer dar credibilidade para questões espirituais, no mundo espirituais, então não vem me questionar. Você não sabe. Seus avós, seus pais, eles temem o Criador? Eles são obedientes ao Criador? Eles se sujeitam à vontade do Criador, assim como você? Eles estão na mesma direção? Não. Então, como é que você vai dar legalidade e autoridade para tocar na cabeça dos seus filhos? Eu odeio que toque. Eu não pintei meu cabelo com escova de ninguém, querido. Não pintei. Nem deixo que pintei no meu filho. Se pentear, vai ser escondido de mim. Porque se eu ver, eu brigo. Brigo não, eu chamo atenção. Eu repreendo. Não gosto. Escova. Tudo tem que ser de uso pessoal, querido. Escova de dente, escova de cabelo. Tudo é de uso pessoal. Porque tudo emana uma energia espiritual. Tudo que você usa de alguém, você está dando legalidade para tomar posse daquilo que aquela pessoa carrega. Se aquela pessoa carrega bênção, se ela carrega a presença do Criador, ótimo, maravilha, vai ser bênção na sua vida, na vida do seu filho, dos seus filhos. Mas, se aquela pessoa não carrega bênção sobre ela, se ela crê em algo diferente de você, aí você está enrolado. Porque aí você vai ter que orar, se consagrar e ministrar na vida do seu filho. Porque você é pai e mãe, você tem autoridade para libertar seu filho das influências do mal. Ah, Érica, ambientes. Eu posso entrar num ambiente que não vai acontecer nada comigo. Se você tiver com todas as brechas fechadas no dia, se você estiver consagrado, com a vida alinhadíssima no momento, tudo bem. Mas se não tiver, e se naquela semana que você visitou aquele ambiente que levantava-se obras contrárias, levantava-se rezas contrárias, ambiente negativo, ambiente depressivo, ambiente que é um ambiente que ele tinha muita falácia de pragas, palavras de maldição, mentalização contrária contra a sua vida. E se você não estiver consagrado? Se você estiver consagrado, ótimo, você está fechado. Mas e seu filho, que não tem uma percepção do mundo espiritual? Ele estará? Afetará ele, ainda mais criança. Ainda mais criança, ela sente mais o mundo espiritual do que qualquer um. Por isso, pai, mãe, cuidado onde você deixa seus filhos. Cuidado com quem você deixa seus filhos. Todo cuidado é pouco. Eu não estou dizendo só risco de cargas, de influências espirituais, mas estou falando de influências malignas, que o diabo ele pode usar pessoas para fazer maldade.
Ele pode usar pessoas para maltratar. Ele pode usar pessoas para te enganar. O diabo, ele está ao redor, ele está de redor. Deixa eu te dizer uma coisa, pai. Deixa eu te dizer uma coisa, mãe. Nós não estamos isentos do diabo, da maldade do diabo. Essa maldade, muitas vezes, ela não acontece lá na rua. Ela acontece dentro da própria família, dentro de casa. Por mais que, eu amo meus filhos, eu amo meus netos. Mas e aí, se aquele dia você não está buscando a presença do Criador? Ali é que você não está com a presença dele, você está com brechas abertas, deixa o diabo usar e a maldade está lá. Então nós não temos domínio, nós quanto seres humanos, nós não temos domínio, gente. Quem tem o domínio pleno da nossa vida é o próprio Criador, ele que sonda os corações. Por isso que é importante que eu e você, quanto pais, sejam vigilantes. Cuide dos seus filhos. Proteja os seus filhos enquanto eles não têm maturidade. Por isso que é importante que esse versículo bíblico aqui, olha, queridos. Até a criança mostra o que é para as suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Provérbios 20:11. Se ela é criada num ambiente de harmonia, um ambiente que prega, ministra-se a palavra do Criador, ministra o que é certo e errado, a criança vai crescer nesse procedimento puro, verdadeiro, de justiça. Mas se seus filhos são criados num ambiente que onde lá vão ter, que onde tudo posso, mas nem tudo me convém, exemplo, você deixa a sua criança estar num ambiente familiar, que o certo é errado, o errado é o certo, a criança vai crescer com isso. Posso fazer, meu avô fazia, minha avó fazia, meu tio fazia, meu pai fazia aí. Ela vai repercutir o que os mais velhos fazem, ela repercute. Por isso que é importante que eu e você, queridos, nós sejamos vigilantes e atentos quanto aos nossos filhos, quanto à criação dos nossos filhos. E abençoar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, nos consagrar, pedindo ao Criador que venha abençoá-los e os guardar de todas as maldades ocultas e escondidas. É muita gente, querido, que diz que a boca cheia eu amo, mas não ama nada não, querido. Hora que aperta um tiquinho, não tá nem aí. Cada um por si e o Criador por todos, não é esse o ditado que eles falam? Cada um por si e o Criador por todos. Então, queridos, não confie até em você não deve desconfiar até de você. Você tem que buscar, tem que orar, você quanto pai, quanto mãe, você tem que orar, tem que se consagrar e pedir ao Criador que venha te dar a direção para criar os seus filhos. Os seus filhos. Me ensina, pai, o que eu devo fazer. E ele vai te dar, ele vai te sinalizar. Quando você recebe alguém, encontra com alguém, alguém fala assim, não deixe seus filhos com fulano de tal. Não deixe seus filhos sozinhos sem a sua presença. Ali o próprio ruacho dele já te dando uma sinalização do que pode acontecer futuramente. Então, muitas vezes você passa despercebido e deixa. Aí você paga para ver, não é? Pela benevolência e pelo amor dele, sabe o que ele faz? Ele livra, ele dá o livramento de algo terrivelmente que poderia acontecer, ele dá o livramento. Mas ali é dar por amor, porque você teme o nome dele. Mas se você insistir e deixar lá vão ter com qualquer pessoa que não seja da sua extrema confiança, eu acho assim que nós, aqueles que são pais e mães que têm filho pequeno, eu acho que, se possível, se eles não tiverem, o filho não pode estar. Eu creio sim, queridos. Eu acho que você, pai e mãe, é responsável pelo seu filho. Eu sei que muitos vão me criticar. Tem avós que são melhores do que pai. Eu creio também que existe avós melhores que pai. Tem pais que não merecem os filhos que têm. Creio nisso, mas eu quero te dizer também que, da mesma forma que existe avós melhores que pai, existe pais melhores que avós. A recíproca é a mesma para ambos. Existem pais e mães que são melhores do que muitos avós e tios por aí. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que os nossos filhos são heranças que o próprio Criador nos deixou.
Então, se é uma riqueza que nós temos, é a criação dele. É ensinar eles o caminho certo, o caminho da obediência, o caminho do que é justo, do que é certo. Jacó, ele abençoou os filhos de José e os netos dele. Olha a importância de nós abençoarmos os nossos filhos. Olha a importância de nós orarmos, de nós profetizarmos sobre a vida dos nossos filhos. Então hoje eu te convido a profetizar sobre a vida dos seus filhos. Vamos orar pelos nossos filhos. Aqueles que estiverem no caminho errado, que se voltem ao Criador. Aqueles que estiverem no caminho errado, para que eles se voltem para o caminho verdadeiro, caminho da justiça. Porque hoje os valores, muitas vezes, hoje criar um filho é difícil. O que é certo é errado. E o que é errado é certo. Então, meus queridos, hoje a verdadeira guerra, a verdadeira luta é você ensinar os preceitos do Criador para os seus filhos, porque o mundo ele quer de todas as formas distorcer essas verdades. Quer ensinar o contrário. Mas cabe a mim e a você, como pai e mãe, perseverar, orar, buscar pela sabedoria de cima, de alto, para que nós possamos ensinar os nossos filhos o caminho certo. Vamos lá, querido, vamos meditar. Jacó abençoou os filhos de José e os filhos deste. Então, Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-lhe os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto na terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassé com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassé, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassé o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Yahweh em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Yahweh que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam lembrado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassé. E José disse ao pai: não, assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será a multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Yahweh faça com você como fez com Efraim e com Manassé. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassé. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Yahweh estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais. Dou você uma parte a mais que os seus irmãos, um declive montanhoso, a qual tomei das mãos dos amoreus com a minha espada e com meu ramo. Olha para você ver, o avô dele abençoou o contrário, o mais novo sendo que nem era o primogênito, e o outro. Por que a importância do pai? Porque o pai sempre vai ser justo. O pai verdadeiro, nosso Criador Yahweh, ele não vai ser injusto. Aquele pai que tem um espírito ruach do próprio Criador, ele vai fazer as vontades do Criador se concretizar na vida do seu filho, seus filhos. O avô foi injusto com o neto. O avô deu prioridade para aquele que não era o primogênito, sendo que o direito era do primogênito. Né, queridos? Hoje essa passagem ela me faz lembrar, me faz meditar, porque a gente vê tantas injustiças, tantos pais que os filhos são primogênitos, mas eles dão prioridade para os mais novos. Eles tratam os mais novos com uma certa reverência, como se fosse. Só que hoje
Isso gera com que a criança fica desestimulada, o mais velho fica desestimulado, que ele cresça, que ele fica depressivo. Ele carrega sobre si uma carga. Por quê? Porque muitas vezes aquele que deveria tratar com justiça, com igualdade, não trata. Pelo contrário, ele dá credibilidade, ele dá liberdade para aquele que não é o direito dele. Ele ajuda, ele é justo com aquele que não é justo com ele, né? Nós vivemos tempos assim que a gente vê que aquele que é verdadeiramente é o filho primogênito que deveria receber toda a atenção, não dizendo que ele teria que receber toda a atenção e deixar o mais novo, não, mas e ter o centro de igualdade. O pai que não trata os filhos com igualdade, José, ele deixa aqui como primícia para a gente, como ensinamento, que nós temos que ser justo. Esse veio primeiro, esse é depois. Primeiro eu trato você, depois eu outro, tudo no seu tempo, na sua hora. Você tem direito a... Não, querido, porque quando você faz isso, você... de alguma forma você maltrata, você prejudica a geração de um ou de outro. E você pode observar aqueles filhos que os pais geralmente tem certa prioridade, sempre tem uma resistência, porque esse filho ele é predestinado, ele é chamado para algo maior, para algo que está nos planos do próprio Criador. Geralmente o próprio diabo ele usa os próprios pais para se levantar contra esses filhos. Por isso que você como mãe, você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Você como pai, você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Mas o Criador, ele abençoa o que é justo. Ele não coloca a mão onde está uma injustiça. Se você é injusto com o seu filho, acha que vai receber as bênçãos do Criador? Você pode maldizer, você pode maltratar, você pode enganar, você pode fingir. Mas a bênção do próprio pai, primeiramente, está nele. Por isso que é importante que muitas vezes você, pai e mãe, se a mãe não conhece os preceitos do Criador, o pai venha buscar. Se o pai não conhece, que a mãe venha buscar, para ter um equilíbrio. Porque quando você casa com uma pessoa que não é da mesma fé, você não pode largar essa pessoa. Você tem que fazer com que a sua fé santifique essa pessoa, para que ela se volte ao Criador, para que ela se renda ao Criador, para justamente para essas injustiças não acontecerem. Jacó, ele foi injusto, mas José, a autoridade suprema ali estava em José. José pegou a mão dele e tirou do lugar, falou: não, meu pai, esse é o primogênito. Repreendeu o pai dele. Porque muitas vezes alguns pais descabeceados querem beneficiar os filhos que não são os primogênitos. E ali, quando você tira aquilo que seria do primogênito e coloca naquele que não é, acaba trazendo maldição para a vida da criança. Porque a criança vai ficar mimada, porque vai ser beneficiada, vai receber algo que era do outro, ela que acaba recebendo, tomando posse daquilo que não era dela. Aí, o que poderia vir para a bênção, acaba vindo para a maldição. Consegue compreender? Você está conseguindo entender o que eu estou te dizendo aqui no mundo espiritual? Consegue ter percepção do que estou tentando falar contigo, ministrar no seu coração, no mundo espiritual? Aquilo que poderia ser bênção na vida do seu filho acaba sendo maldição. Porque você foi injusto, você tirou aquilo que era do outro, aquilo que pertencia ao outro, para beneficiar o outro mais novo. E aquilo que poderia beneficiar o mais novo acaba trazendo maldição sobre a vida dele. Por quê? Porque você deu algo que não era dele. Você entregou algo que não era para ele.
gerou com isso uma maldição. Mas se você é pai, faz isso ou já praticou isso, reveja os seus pensamentos, reveja suas atitudes. Seja justo, seja íntegro diante do Criador, peça perdão, se volte a Ele. Se volte a Ele, porque ainda é tempo. E eu e você, quanto mães, nós temos autoridade de orar, de cancelar esse mal, de impedir que esse mal. Impedir que esse mal se lastre na vida dos nossos filhos. Muitas vezes os avós vão querer adoçar a vida dos seus filhos, querer ganhar através de brinquedos, presentes, mas nem isso nem sempre é o certo. Isso não é o certo. A criança ela tem que te respeitar, a criança ela tem que te amar pelo jeito que você pratica, pelas suas ações. A criança ela não tem que gostar de você porque você dá presente. Ela tem que gostar de você porque você é íntegro, porque você é justo, porque você é correto, porque você direciona pensamentos bons, ensina os bons pensamentos para essa criança. Muitas vezes o que a gente vê acontecendo nos últimos dias são avós tentando manipular netos contra os pais. Olha que absurdo. A avós tenta se colocar os filhos contra os pais. Eu gosto de você mais do que seus pais. Eu faço isso mais por você do que seus pais. Só que a ligação, quem tem poder e autoridade sobre a vida dos filhos são os pais, não são os avós. Se os pais aceitarem essa situação, sim. Aí os pais estão dando legalidade, autoridade. Mas se eles não aceitarem, se eles se posicionar, tem que ser do meu jeito, assim sucederá. Então a vida, querido, a Bíblia é um manual. Ela nos ensina, ela nos deixa como ensinamento a tua palavra. Se você medita nela, você aprende. Vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. Ou seja, nós temos que educar os nossos filhos, não podemos deixar eles lá vão ter. Porque senão eles vão acabar nos envergonhando como mães. Eles têm que saber que eles são amados, são respeitados, mas eles também têm que respeitar. Eles têm que entender que eles têm que ter disciplina, têm que ter obediência, que tem limites para eles. Porque o que acontece? Hoje os pais, para agradar os filhos, se perde por aí. Porque começa a querer agradar, querer fazer as vontades dos filhos. Quando vê que errou, já é tarde demais para corrigir. Já é tarde demais para ensinar. O pai que ama verdadeiro seu filho, ele ensina, ele corrige. Ele educa seu filho. O pai que ama verdadeiramente o seu filho, ele educa, ele corrige, ele ama seu filho. Isso, eu corrigir o meu filho, você corrigir seu filho, não significa que você não ama seu filho. Não significa que você não goste dele, mas é por gostar dele, por você amar ele, você vai corrigir ele, você vai educar ele. Se seu filho não tem educação para tratar você, não tem educação para tratar um vizinho, seu filho está sendo desobediente, está sendo sem educação. Você tem que corrigir. Você tem que ensinar ele a ser educado. Se você acha bonitinho o seu filho mandar um vídeo repreendendo um amigo seu, criticando um amigo seu, você acha que é muito inteligente. Quando crescer esse menino? Quando crescer essa menina? Você vai conseguir corrigir? Se tem 6 anos, 7 anos, você não consegue corrigir, consegue educar. A hora que tiver 12, 14 anos, você vai conseguir? Com o mundo que nós estamos, a lá vão ter, tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Educar, orar,
Ensinar é amor. São formas de amar os nossos filhos. No Provérbios 20:11 diz: até a criança mostra o que é para as suas ações. O seu proceder revelará se ela é pura e justa. As atitudes de uma criança demonstram se ela é pura, se ela é justa, se ela tem disciplina em casa, se ela tem correção em casa, se ela tem ensinamentos em casa. E Alshan, ele pegou uma criança, ele colocou no meio deles, pegando ela nos braços, diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ele quer nos mostrar, querido, da importância de nós termos corações como criança, de nós amarmos como criança. Porque quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos a direção, o ensinamento do Criador sobre as nossas vidas, nós estamos recebendo o próprio Ruach dele, ministrando conosco sobre a sua presença em nós. Se você recebe essa palavra como direção espiritual, uma sinalização do próprio Criador para você que tem algo errado, que deve ser corrigido, para você verificar como você está ensinando seus filhos, o caminho que você está direcionando para ele, como que você está deixando ele, está deixando ele muita vontade, ou você está sendo mais firme, deixando ele fazer as coisas que são de crianças, mas também ali vigilante. Então nós temos que vigiar, querido. Instrui o seu filho o caminho em que deve andar. Até quando ele envelhecer, ele não se desviará do que você ensinou. Quer ter filhos? Instrui o menino o caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você ensinar o seu filho, sua filha, a viver nos preceitos do Criador, viver segundo pelo temor do Criador, pela palavra do Criador, ele não vai desviar, ele vai crescer neste caminho. Mas se você criar o seu filho à la vontade, fazendo todas as vontades dele, deixando que ele venha ser dirigido, corrigido pelos seus avós, eu vou te dizer que assim como existe avós melhores que pais, existe pais melhores que avós. Vigie, ore. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Não deixe os seus filhos à la vontade. Não deixe. Queridos, é melhor você corrigir seu filho, ver ele chorando hoje, porque você está repreendendo, porque você está corrigindo, do que amanhã você ter que ir na porta de uma cadeia, de uma delegacia, porque você não ensinou seus filhos o caminho certo a seguir. Porque você deixou ser manipulado, porque a voz acha que você é muito duro, porque você é muito rígido. Então, os filhos são seus, eles são avós, cada um no seu lugarzinho. Cada um nos seus lugares. Os avós não têm autoridade sobre os seus filhos. É você, pai e mãe, que tem autoridade suplena sobre os seus filhos. Depois do Criador é vocês, pai e mãe. Corrija, educa, ensina o que é certo. Por mais que seus avós amem os seus filhos, por mais que ele queira o bem dos seus filhos, mas a correção, a educação, a disciplina é você, pai e mãe. É sobre a sua responsabilidade. É você, pai e mãe. Não tire essa responsabilidade de você, pai e mãe, e deixe para os seus avós, os seus pais. É você, pai, é você, mãe, que tem que educar, disciplinar e ensinar o caminho certo. Agora, se você é um pai que não teme, às vezes seus avós
Agora, se você é um pai, uma mãe que não tem responsabilidade de pai e mãe, volte ao seu arrependimento verdadeiro. Peça ao Criador que venha te dar sabedoria, como educar os seus filhos, para que você, a partir de hoje, seja pais íntegros, pais bons, justos, corretos, para que essa autoridade que foi emanada de você, que te deu, que o Criador te deu, o poder de ser pais, te deu essa bênção, essa herança dele, sobre você, de ter filhos, que você venha educar seus filhos no caminho certo, no caminho justo, da justiça. Assim seja. Vamos orar? Pai, abençoa essa criança que estiver diante desse monitor. Os pais dessa criança, Pai, os avós, abençoe todos eles, Pai. Mas que acima de tudo, coloquem nestes pais, Pai, o teu santo ruach, para que eles venham criar, ensinar, educar os teus filhos dos preceitos do nosso Criador e ao dos exércitos. Para que a sabedoria divina esteja sobre estes pais, esse pai e essa mãe, para que eduque seus filhos nos preceitos, nos ensinamentos do Criador, ensinando o que é certo, ensinando o que é justo, dirigindo ele no caminho da justiça, na tua verdade, na tua palavra. Pai, repreendo toda a inveja contra essa criança, toda praga, toda palavra de maldição contra essa criança. Repreenda, Pai, toda obra contrária contra a vida dessa criança, contra a vida destes pais, avós, que seja cancelado, anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Abençoe, Pai, essa família, abençoe os avós, os tios, os primos, avós. Abençoe, Pai, as mães, os pais, os irmãos, abençoe todos. Que o seu ruach esteja sobre eles. Mas acima de tudo, que a sua presença esteja com todos eles, livrando, guardando e defendendo. Assim seja. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach, meus queridos. Que o ruach dele esteja sobre os seus filhos, principalmente sobre você, pai, mãe, avós, né? Que as bênçãos do Criador estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. A paz e a harmonia venha crescer dentro do seu lar. Venha resplandecer na sua casa. Assim seja. Ótimo sábado para todos vocês, meus queridos.